O agente da polícia agarrou o colarinho do jovem com força, cuspindo insultos em plena praça do comércio em Lisboa. Seu fraco, gente como você não merece estar aqui, gritou ele, sem imaginar que o pai daquele rapaz gay era um lendário ex-comando que observava tudo a poucos metros de distância. Miguel sentiu o ar fugir dos pulmões enquanto o mundo ao redor girava em câmara lenta. A multidão de turistas parou por um instante, alguns com celulares na mão, mas ninguém interveio. Aos 25 anos, Miguel já havia enfrentado olhares tortos em bares do bairro Alto, mas nunca algo tão público e violento. O policial, um homem de meia-idade com bigode grisalho e uniforme impecável, empurrou-o contra o parapeito de pedra, fazendo o telefone de Miguel cair no chão. Volte para o buraco de onde saiu, seu moleque, continuou o homem, a voz carregada de desprezo que ecoava como um soco no peito. Miguel não respondeu. Apenas baixou os olhos, sentindo as lágrimas queimarem, mas segurou-as com toda a força que ainda lhe restava. Quando o policial finalmente o soltou e se afastou resmungando sobre tipos como ele, Miguel pegou o telefone rachado e caminhou devagar até a estação de metro mais próxima, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Chegando ao apartamento pequeno em Alfama, ele trancou a porta e desabou no sofá. O cheiro de café frio da manhã ainda pairava no ar. Pedro, seu namorado há 2 anos, estava em Braga a trabalho e só voltaria no fim de semana. Miguel pegou o celular e digitou uma mensagem curta: hoje foi ruim. Te conto depois. Não queria preocupá-lo ainda. O pai, António Mendes, o coronel reformado que todos em Portugal conheciam pelas missões em Timor-Leste, estava de visita em Sintra e ligaria em breve. Miguel sempre se sentira dividido entre o orgulho pelo pai e o medo de decepcioná-lo. António era o homem que comandara tropas em situações impossíveis, o herói condecorado que aparecia em documentários. Miguel, por sua vez, era designer gráfico freelancer, apaixonado por ilustrações suaves e cores suaves, alguém que preferia a tranquilidade de um café encheado a qualquer confronto. Ele se assumira aos 19 anos, numa conversa tensa em que o pai apenas assentira e dissera: desde que você seja feliz, filho. Mas felicidade parecia uma palavra distante agora. O insulto do policial não era só contra ele, era contra tudo o que Miguel tentava construir: uma vida normal, um amor tranquilo com Pedro, uma amizade sincera com o grupo do Orgulho Gay de Lisboa. Ele se levantou, foi até a janela e olhou o Tejo brilhando ao longe. O sol da tarde entrava dourado, contrastando com a escuridão que sentia por dentro. Porque eu sempre me sinto tão fraco, murmurou para si mesmo. A pergunta ficou suspensa no ar vazio do apartamento. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Reviu o vídeo que alguém postara nas redes sociais, o incidente já tinha 1000 visualizações. Comentários variavam entre apoio e piadas cruéis. Ele desligou o telefone e ficou olhando o teto, pensando no pai. António chegaria amanhã de manhã. Como explicar que o filho que ele criara com tanto rigor agora era humilhado na rua por ser quem era? Miguel se levantou e preparou um chá de camomila, o mesmo ritual que usava desde a adolescência quando a ansiedade batia. O vapor subiu devagar, e ele se lembrou da infância em Coimbra, quando o pai voltava de missões e contava histórias de coragem sem nunca mencionar o medo. Talvez eu tenha herdado o medo dele, pensou. O relógio marcava 2 da manhã quando o celular vibrou. Era Pedro: estou preocupado. O que aconteceu? Miguel hesitou, mas respondeu: um policial me xingou na praça. Nada grave. Mentira. Era grave. Porque aquele momento mexera com algo profundo, a sensação de que, apesar de Portugal ser um dos países mais progressistas da Europa, o preconceito ainda espreitava nas ruas, nos uniformes, nas olhadas. Ele se deitou novamente, mas o sono só veio quando o céu já clareava. Sonhou com o pai jovem, fardado, e com ele mesmo correndo atrás, tentando alcançá-lo sem nunca conseguir. Acordou com o barulho da campainha. António estava na porta, mochila no ombro, sorriso largo de quem não sabia de nada ainda. Filho, que cara é essa? Parece que viste um fantasma. Miguel forçou um sorriso e o abraçou forte. O cheiro familiar de aftershave e terra molhada de Sintra invadiu o apartamento. Nada, pai. Só cansaço. Mas António, com o instinto de quem sobrevivera a guerras, percebeu que algo estava errado. Ele pousou a mochila e disse simplesmente: conta-me tudo enquanto preparo o café. E Miguel, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez não precisasse carregar sozinho o peso daquela humilhação. O dia começou assim, com o pai ao seu lado na cozinha pequena, o sol entrando pela janela e iluminando o rosto marcado de António. Miguel não sabia ainda, mas aquele café seria o início de uma jornada que mudaria tudo. Enquanto o café fervia, Miguel contou tudo em detalhes baixos, quase sussurrando, como se as paredes pudessem ouvir. António ouviu em silêncio, as mãos grandes segurando a xícara com firmeza. Quando o filho terminou, o ex-comando pousou a xícara e disse apenas:
esse polícia não sabe com quem se meteu. Não era ameaça, era fato. Miguel sentiu um misto de alívio e culpa. Alívio porque o pai não o julgara, culpa porque sabia que António usaria suas antigas conexões no Ministério da Administração Interna para investigar o agente. Pai, não quero que te envolvam nisso. É só um idiota, protestou Miguel. António sorriu de lado, aquele sorriso que os soldados temiam em missões. Filho, eu passei 30 anos defendendo este país. Não vou deixar que humilhem o meu sangue na Praça do Comércio. Depois do café, pai e filho caminharam até o mirador da Senhora do Monte. O vento fresco de Lisboa varria as ruas estreitas, e Miguel falava de Pedro, do trabalho, da vida que construíra longe do exército. António ouvia, assentindo, e pela primeira vez perguntou abertamente sobre o namoro. Ele te faz feliz? Miguel respondeu que sim, mas admitiu que ultimamente as brigas por causa de compromissos cresciam. Pedro queria morar juntos, Miguel ainda tinha medo de perder a independência que tanto custara a conquistar. No Miradouro, olhando o mar de telhados vermelhos, António contou uma história antiga. Numa operação em Angola, ele salvara um camarada que todos consideravam fraco. A força não está nos músculos, Miguel. Está na capacidade de levantar depois da queda. As palavras tocaram fundo. Miguel sentiu os olhos marejarem, mas não chorou. Em vez disso, ligou para Pedro e contou tudo. Do outro lado da linha, em Braga, Pedro ficou em silêncio por segundos longos. Vou voltar hoje à noite. Não te deixes sozinho nisso. A voz dele carregava preocupação verdadeira, mas também uma ponta de irritação que Miguel não soube interpretar. Por que não me contaste logo? A pergunta ficou no ar. À tarde, Miguel foi ao estúdio de design no Chiado. Os colegas notaram o hematoma leve no pescoço e perguntaram. Ele minimizou, mas uma amiga, Sofia, que também era gay, insistiu, denuncia, Miguel. Isso não pode ficar assim. Ele prometeu pensar. Quando saiu do trabalho, Pedro já esperava na estação de Santa Apolónia, mochila no ombro e abraço apertado. O reencontro foi doce, mas tenso. No apartamento, Pedro preparou jantar enquanto Miguel contava novamente os detalhes. Acho que teu pai vai mexer os pauzinhos, disse Pedro, servindo o arroz. E eu acho bom. Mas e tu? O que queres fazer? Miguel hesitou. Queria justiça, mas também queria esquecer. O sono veio tarde, com Pedro ao seu lado, mas o sonho repetiu a cena da praça, só que agora o policial ria e o pai assistia de longe, decepcionado. Acordou suando. António ligou cedo, tenho um amigo no comando da PSP. Vamos conversar com ele amanhã. Miguel sentiu o estômago revirar. Não queria escândalo, mas o pai já estava em movimento. Durante o dia, ele e Pedro passearam por Belém, compraram pastéis e sentaram no jardim. Pedro falou de planos futuros, mudar para Lisboa, abrir um café juntos. Miguel sorriu, mas dentro dele uma voz sussurrava que talvez não estivesse pronto. À noite, no apartamento, a tensão explodiu. Pedro acusou de sempre esconder as coisas. Tu te assumiste para o mundo, mas ainda ages como se tivesses vergonha. Miguel defendeu-se, não é vergonha, é medo de perder tudo. A discussão terminou com Pedro dormindo no sofá e Miguel chorando no quarto. Pela primeira vez, ele questionou se o amor deles resistiria à pressão externa. No dia seguinte, António chegou com um envelope. O nome do polícia é Silva. Tem histórico de queixas. Vamos fazer uma queixa formal. Miguel assinou, mas sentiu o peito apertado. A jornada estava só começando, e ele não sabia se seria forte o suficiente para chegar ao fim. File 3. A queixa formal foi entregue na esquadra de Santa Maria Maior. O oficial que recebeu o papel olhou para António com respeito imediato, o nome Mendes ainda abria portas em certos círculos. Miguel ficou ao lado do pai, calado, sentindo-se pequeno novamente. Pedro esperava fora, fumando nervoso. Depois do procedimento, os três almoçaram num restaurante simples em Alfama. António falou pouco, mas sua presença era reconfortante. Filho, o sistema é lento, mas funciona quando se pressiona. Pedro concordou, mas Miguel via nos olhos dele uma sombra de dúvida. À tarde, o grupo de amigos do Orgulho ligou, queriam organizar uma pequena manifestação de apoio. Miguel recusou. Não quer virar símbolo. Sofia insistiu pelo telefone, tu já és símbolo, Miguel. Só não queres admitir. A conversa deixou-o inquieto. Naquela noite, sozinho com Pedro, ele abriu o coração pela primeira vez em meses. Falou do medo de ser visto como fraco pelo pai, do peso de carregar o sobrenome Mendes, da sensação de que o amor deles estava se desgastando com as pequenas brigas. Pedro ouviu, depois puxou-o para um abraço longo.
Eu te amo exatamente porque não és como teu pai. És sensível, criativo, teu. As palavras curaram algo. Eles fizeram as pazes com um beijo suave e prometeram tentar mais. No dia seguinte, António levou Miguel a Sintra. Caminharam pelos jardins do Palácio Nacional, o ar fresco cheirando a pinheiros. O pai contou histórias que nunca revelara, o medo que sentira em missões, as noites em que duvidara da própria força. Ser forte não é não cair, é levantar-se. E tu, filho, já estás a levantar-te. Miguel sentiu um nó na garganta desfazer-se. Pela primeira vez, viu o pai não como herói invencível, mas como homem. De volta a Lisboa, uma surpresa esperava: o vídeo do incidente viralizara e chegar aos jornais. Um repórter ligou. António atendeu e deu uma declaração curta: meu filho tem direitos como qualquer cidadão. Miguel ficou orgulhoso, mas também exposto. No trabalho, o chefe elogiou a coragem, mas dois colegas homofóbicos começaram a fazer piadas baixas. Miguel ignorou, mas a ferida abriu de novo. Pedro sugeriu terapia. Não é fraqueza pedir ajuda. Miguel marcou a primeira sessão. A terapeuta, uma mulher de meia-idade em Campo de Ourique, ouviu tudo e perguntou: o que o insulto do polícia mexeu em ti de verdade? Miguel respondeu: a sensação de que nunca serei suficiente. A sessão terminou com lição: a aceitação começa dentro de ti. Nessa noite, Miguel e Pedro foram ao Bairro Alto. Dançaram devagar num bar gay discreto, riram com amigos. Por algumas horas, o mundo pareceu leve. Mas ao voltar para casa, uma mensagem anônima chegou: cuidado, viado. O Silva não esquece. O medo voltou. António, ao saber, ligou imediatamente: deixa comigo. Miguel pediu que o pai não fizesse nada drástico. Quero resolver à minha maneira. Pela primeira vez, ele tomou uma decisão sozinho. No dia seguinte, escreveu uma carta aberta nas redes sociais, contando a história sem nomes, mas com sinceridade. Não sou fraco. Sou humano. Os likes e mensagens de apoio inundaram o perfil. Pedro leu e abraçou-o com orgulho. Tu estás a crescer, amor. António também leu e disse apenas: orgulho de ti, filho. Mas o policial Silva ainda estava lá fora, e o conflito não terminara. A carta aberta ganhou força. Jornais locais publicaram trechos, e uma associação LGBT de Lisboa contactou Miguel para uma palestra. Ele aceitou, nervoso, mas determinado. Pedro foi com ele, segurando sua mão durante todo o caminho. No auditório pequeno em Santos, Miguel falou da humilhação, do apoio familiar e do amor que o salvava. A plateia aplaudiu de pé. Depois, um jornalista perguntou sobre o pai. Miguel respondeu com orgulho: ele ensinou-me que a verdadeira força vem de dentro. À saída, encontrou Sofia, que o abraçou forte. Tu mudaste o jogo, Miguel. Mas nem tudo era luz. No trabalho, os dois colegas homofóbicos intensificaram as piadas. Um deles, Rui, deixou um bilhete na mesa: herói das redes, fraco na vida real. Miguel rasgou o papel e confrontou Rui na pausa do almoço. Se tens problema comigo, diz na cara. Rui recuou, mas o ambiente ficou pesado. Pedro sugeriu mudar de emprego. Não precisas aguentar isso. Miguel hesitou, gostava do estúdio. À noite, António chegou com novidades: o processo contra Silva avançava, mas o polícia pedira transferência. Ele sabe que está perdido. Miguel sentiu alívio misturado com pena. Não queria destruir ninguém, só justiça. No fim de semana, o casal foi a Cascais. Caminharam na praia, mãos dadas, vento salgado no rosto. Pedro falou de planos: comprar um apartamento pequeno, adotar um gato. Miguel sorriu, mas uma dúvida antiga voltou: e se o pai nunca aceitasse completamente? António telefonou nessa mesma tarde: filho, quero conhecer melhor o Pedro. Jantar em Sintra no próximo sábado. O convite surpreendeu. Miguel aceitou, mas o nervosismo cresceu. Na sexta-feira, uma traição inesperada: um amigo do grupo, Lucas, postou uma história antiga de Miguel bêbado e chorando, legendada: herói que chora fácil. O post viralizou entre os mesmos que apoiavam. Miguel sentiu-se traído. Pedro ficou furioso: bloqueia esse idiota. A discussão entre os dois foi dura. Pedro acusou Miguel de ainda se importar demais com a opinião alheia. Miguel respondeu que não era fácil apagar anos de insegurança. Acabaram dormindo em camas separadas. No sábado, em Sintra, o jantar foi tenso no início. António preparou bacalhau, o prato favorito de Miguel. Pedro estava educado, mas reservado. Durante a sobremesa, António olhou para os dois e disse: eu vi muitas coisas na vida.
O que importa é que se há mãe de verdade. As palavras quebraram o gelo. Pedro relaxou, Miguel sentiu o peito leve. Depois do jantar, António levou-os ao jardim iluminado pela lua. Miguel, tu não precisas ser como eu. Basta seres tu. O filho abraçou o pai pela primeira vez sem medo. No regresso a Lisboa, Pedro e Miguel fizeram as pazes no carro, promessas sinceras de mais diálogo. Mas o telefone tocou, era a polícia. Silva queria um acordo privado. Miguel recusou. Quero que ele aprenda. A decisão custou caro. No dia seguinte, Rui do Trabalho espalhou rumores de que Miguel usava o pai para subir na vida. O chefe chamou Miguel para uma conversa. Não quer problemas. Miguel defendeu-se, mas sentiu o chão tremer. Pedro propôs, vamos embora juntos. Nova cidade, novo começo. Miguel recusou. Quero acabar o que comecei aqui. A escolha marcou um ponto de virada. Ele marcou nova sessão de terapia e escreveu outra publicação. A traição de amigos dói mais que insultos de estranhos. O apoio voltou multiplicado. António ligou orgulhoso, tu estás a comandar a tua própria missão agora. Miguel sorriu pela primeira vez em dias. A jornada chegava ao clímax, e ele sentia que finalmente encontrara a força que sempre buscara dentro de si. O acordo com Silva foi recusado publicamente. O processo seguiu para tribunal. Miguel testemunhou, voz firme, descrevendo não só o insulto mas o impacto emocional. O juiz ouviu atento. Silva, sentado ao fundo, baixou os olhos pela primeira vez. Após a audiência, António esperava fora com Pedro. Os três abraçaram-se. Acabou, filho, disse o pai. Mas Miguel sabia que não acabara, o verdadeiro fim era interno. Nos meses seguintes, a vida mudou devagar. Miguel trocou de estúdio por um pequeno escritório próprio, onde criava ilustrações sobre identidade e aceitação. Pedro mudou-se definitivamente para Lisboa, e os dois abriram um café pequeno no Príncipe Real, um espaço seguro para a comunidade LGBT. António visitava frequentemente, ajudando na decoração com histórias antigas. Uma noite, no café lotado, Miguel fez um pequeno discurso, obrigado a todos que me mostraram que a fraqueza é só o começo da força. Aplausos ecoaram. Pedro beijou ali mesmo, à vista de todos. António sorriu do canto, orgulhoso. Meses depois, o verdito saiu, Silva foi suspenso e obrigado à formação antidiscriminação. Miguel não sentiu vingança, apenas alívio. Na viagem de fim de semana a Porto, os três, pai, filho e namorado, caminharam pelas margens do Douro. António olhou para o rio e disse, a vida é como estas águas. Turbulentas, mas sempre seguem. Miguel segurou a mão de Pedro e sentiu paz verdadeira. O preconceito ainda existia, mas ele aprendera a não deixá-lo definir quem era. De volta a Lisboa, no apartamento agora compartilhado, Miguel e Pedro planeavam o futuro, talvez um casamento civil simples, talvez uma viagem à Madeira. António prometeu estar presente. Uma tarde, Miguel abriu o caderno antigo e escreveu, eu não era fraco. Só precisava aprender a minha própria força. Fechou o caderno e sorriu. A jornada emocional terminara, mas a vida continuava, mais rica e autêntica. Você acredita que o preconceito contra o amor entre homens pode ser superado apenas pela coragem individual, ou é falso e exige mudanças profundas na sociedade? Verdadeiro ou falso?